Ei, boa noite! Hoje é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço mais uma vez a Central Nutrition por esse convite, poder dividir a minha experiência clínica, prática de tantos anos, com tantos profissionais. E esse evento, essa masterclass, para mim é uma honra, porque é um momento onde a gente pode falar de maneira ainda mais direcionada para um público bem selecionado de profissionais de saúde, que é um público que eu adoro falar, que eu adoro fazer mentoria, que eu adoro dividir questões práticas, porque eu entendo que um profissional, ele precisa ter justamente essa grande união entre a ciência e a prática, conseguir transformar o que é científico e toda essa bagagem que a Central Nutrition oferece para vocês em algo prático é realmente um desafio que a Central quer vencer e, por isso, trazendo profissionais capacitados hoje no mercado e todos com muita prática clínica para poder dividir com vocês essa experiência. Bom, vamos entrar no tema de hoje, que é o tema da obesidade. Vocês já tiveram uma aula introdutória, uma aula maravilhosa, onde muitos aspectos foram abordados. Então, hoje, na minha aula, eu quero me deter a falar, sobretudo, sobre vias de tratamento e como a gente pode ser prático nesse tratamento integrativo, nesse tratamento nutricional, que vai envolver a prescrição de suplementação e também a parte realmente do cardápio desses pacientes. Bom, a gente sabe que a doença do momento, né, os maiores desafios globais hoje do século XXI é a obesidade. A gente tem um aumento de 72% nos últimos anos aí no Brasil. A gente vai chegar aí em 2,8 de adultos morrendo a cada ano com condições resultantes do excesso de peso e obesidade, que é realmente aonde a gente tem que ter um manejo muito sábio, muito direcionado para esses pacientes. E justamente em 2025, a prevalência proposta aí de obesidade é a gente alcançar, em relação ao diabetes, deve dobrar para 300 milhões nesse período, e se nada se modificar, 60% da população mundial vai ser obesa até 2030. Então, a gente precisa necessariamente ter um manejo bem organizado, bem arquitetado para isso. A gente sabe que a obesidade tem um componente genético? Tem sim, Patrícia. Quem não quiser me chamar de Patrícia, muita gente me chama de PD, então eu vou acabar me chamando de PD em vários momentos. Então, assim, PD tem um componente genético? Claro, mas ele contribui com 5%. E esse é um papinho que às vezes os pacientes vêm para a gente, mas minha família, doutora, é toda de indivíduos obesos, então, assim, eu não vou ter solução. Não, olha só, 95% da sua obesidade tem a ver com fatores ambientais. Então, tem a ver com, muitas vezes, o seu estilo de vida, com o seu estresse, com fatores nutricionais, talvez com questões psicológicas, e a gente sabe que tudo isso está relacionado a muitas complicações. E, às vezes, o paciente até ele não chega, assim, com um grau de obesidade muito grande para a gente, mas ele chega já com alguns desequilíbrios metabólicos importantes, hipertensão, diabetes tipo 2, resistência insulínica, um histórico familiar para cânceres que tem relação com excesso de peso, problemas cardiovasculares, um perfil lipídico muito alterado, e às vezes não é exatamente a obesidade que chama atenção, mas já a magnitude ou o acúmulo de fatores decorrentes desse processo aí de excesso de peso e má alimentação. Bom, hoje em dia a gente tem várias abordagens, a gente tem cirurgia bariátrica, a gente tem intervenções medicamentosas, e a gente sabe que está chegando no nosso consultório muita gente usando essas medicações, e aí vai ser interessante porque eu vou abordar na aula de hoje justamente mecanismos relacionados ao GLP-1, e o GLP-1 é justamente o mecanismo principal abordado por esses medicamentos, por essas canetas, entre aspas, emagrecedoras. Então, a gente vai ver como fazer isso de maneira natural, já que quem está me assistindo aqui e é nutricionista não pode utilizar uma ferramenta terapêutica medicamentosa. Então, a gente vai aprender a fazer isso na prática clínica mesmo, com as escolhas de determinados produtos e estratégias nutricionais bem assertivas. E para muita gente também, a redução calórica acaba sendo uma proposta relacionada
relacionada ao emagrecimento. E não é a minha proposta principal. A gente vai ver aqui que a gente tem vários outros elementos aqui que a gente pode abordar, e as 3 vias principais que nós vamos falar na aula de hoje vão ser as vias de controle de carga glicêmica e saciedade, então evitar picos glicêmicos, evitar a produção de insulina excessiva e garantir a saciedade desse meu paciente. Eu vou trabalhar com reposição de aminoácidos, principalmente aminoácidos essenciais, para garantir também saciedade, para garantir que não haja sarcopenia, para garantir manutenção desse metabolismo enquanto eu mobilizo gordura corporal, e vou agir via preservação de massa magra e melhora de performance. Então, sobre essas 3 vias, eu vou falar qual é o meu ponto de vista, tanto científico, então a gente tem alguns artigos baseando tudo isso que vai ser dito, mas ao mesmo tempo eu vou falar em termos práticos o que eu tenho feito. Então, em relação ao controle da carga glicêmica e da saciedade, o que a gente precisa conhecer? A gente precisa conhecer que o intestino mais o pâncreas são o nosso maior órgão endócrino do nosso corpo. E eles vão acabar produzindo mais de 100 peptídeos bioativos dentro desse ambiente gastrointestinal. E aí, a gente tem informações que vão sair do trato gastrointestinal, por exemplo, PYY, GLP-1, a grelina lá do estômago, e vão via tronco cerebral e nervo vago chegar lá numa área do nosso cérebro que é o hipotálamo. Principalmente vão chegar lá no núcleo arqueado, aonde a gente vai ter informações de aumento de ingestão ou de redução de ingestão. E a gente sabe que antecipação, bem como o alimento no estômago e no intestino, eles promovem a secreção de muitos desses hormônios, promovendo o início bem como o término da ingestão alimentar. E esse é o mecanismo principal, liberação desses componentes que ao nível cerebral vão trazer sinais de saciedade ou de fome. Quem é super importante no ambiente gastrointestinal para garantir que esses sinais hormonais sejam devidamente produzidos é a microbiota, como não poderia deixar de ser. Ela está importante em tantos outros mecanismos, nesse mecanismo também é super importante. Então, tanto para regulação de glicose, regulação da alimentação e controle do apetite, eu preciso ter um equilíbrio dessa microbiota intestinal. Então, ela vai me ajudar a produção de neurotransmissores, então, tanto as catecolaminas, o GABA, o triptofano, que aí vocês vão ver aqui na figura, que vão sendo produzidos no ambiente intestinal, a partir, muitas vezes, da fermentação de fibras por essa microbiota. Então, a gente tem produção de ácidos graxos de cadeia curta, e esses ácidos graxos de cadeia curta, nesse epitélio intestinal, eles acabam estimulando essa produção neuroendócrina intestinal, que depois vai chegar via nervo vago lá no hipotálamo. Então, a gente tem produção de acetato, que pode suprimir o apetite através de mecanismos hipotalâmicos centrais, e também essa microbiota pode secretar esses hormônios GLP-1, grelina, PYY, através da ativação de receptores gustativos nesse epitélio intestinal. Então, a gente tem receptores bem específicos nessa mucosa, que estão aqui na figura, e eles são responsivos justamente à produção desses metabólitos e neurotransmissores e hormônios intestinais, que acabam permeando-se por esse epitélio, chegando lá no ambiente hipotalâmico. E aí eles vão ativar determinados neurônios. Essa relação do cérebro e do intestino, ela já é bem conhecida de muitos anos, mas quanto mais os anos passam, mais a gente conhece essa interseção entre o que eu acabei de falar, que é o que é produzido no ambiente intestinal, atingindo o hipotálamo e tendo controle sobre a fome e os mecanismos de saciedade, assim como aquilo que é produzido no ambiente cerebral, atingindo também a informação intestinal. Então, na verdade, aqui a gente está falando de uma via de mãos duplas. E aí a gente tem toda a atividade neuroendócrina, sistema nervoso, no sistema circulatório, que vão
permear essa informação em duas vias, como eu também vou ter a secreção desses metabólitos derivados da microbiota, eu vou ter esses peptídeos, esses hormônios intestinais, que podem também atingir lá o nosso cérebro. Lá no nosso cérebro, não só são mecanismos relacionados a controle de apetite e saciedade que a gente vai ter, mas hoje a gente controla ao nível cerebral também doenças neurodegenerativas, esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer, tumores cerebrais, AVC, autismo, depressão, ansiedade, estresse e esquizofrenia. Então, todas essas desordens hoje podem estar relacionadas com esse ambiente intestinal e aquilo que acontece no ambiente do seu intestino. Então, para quem gosta dessa área de neurologia, essa área de doenças mentais e neurológicas, pode acabar estudando bastante essa parte da microbiota intestinal. Bom, voltando a como a gente tem essa informação lá no núcleo arqueado do hipotálamo, então a gente tem um sistema complexo que vai regular a ingestão alimentar e o nosso gasto energético. Então, lá no nosso hipotálamo, a gente tem dois grupos de neurônio aqui representados pela bolinha verde e pela bolinha vermelha. A bolinha vermelha são os neurônios orexígenos, são aqueles hormônios que estão estimulando o apetite. Então, quando os hormônios intestinais atingem o hipotálamo, eles podem vir nessa região estimulando o apetite. E justamente eles vão expressar dois neurônios, né? O neuropeptídeo Y e a proteína relacionada a GOLT, então que são esses dois aqui, no verdinho, e a gente está falando dos neurônios anorexígenos, aqueles que estimulam a saciedade, que expressam a opiomelona, que expressam o POMC e também regulado pela anfetamina e cocaína, que é o receptor CART. Então, esses neurônios são aqueles que vão estimular a sua saciedade e aqueles outros são o que vão estimular o apetite. E os sinais importantes para esse sistema regulatório da homeostase energética incluem, primeiramente, os sinais a curto prazo, que iniciam a ingestão numa refeição, e essa função coordenada principalmente por esse eixo cérebro intestino. Então, eu tenho que garantir muito que essa produção adequada no ambiente intestinal, ela esteja satisfatória para que quando ao nível cerebral eu atinja essas duas áreas, eu possa ter estímulos de apetite e estímulos de saciedade coordenados. Aonde, além da microbiota, entra a dieta, porque vocês sabem hoje que a dieta tem um papel preponderante no equilíbrio dessa microbiota intestinal. A gente sabe que gordura saturada demais e frutose na dieta podem fazer com que haja uma mudança importante, significativa dessa microbiota intestinal. E isso vai afetar diretamente a produção desses neuropeptídeos intestinais que vão ter ação sobre a saciedade do seu paciente. Então, veja bem, tudo que eu estou falando aqui, você vai anotar aí no seu caderno, como já insights de como tem que ser feita essa dieta. Eu não estou falando aqui ainda como tem que ser feita essa dieta, mas você já vai imaginando. Por quê? Porque gordura saturada demais e frutose na dieta faz com que o microbioma seja pró-inflamatório, diminui a produção de ácidos graxos de cadeia curta. E eu não falei justamente que o acetato pode ajudar vocês a trabalhar na saciedade do paciente? Além disso, a gente vai produzir várias citocinas pró-inflamatórias e eu vou, com mais gordura e mais frutose na dieta, afetar aquelas junções estreitas. Olha aqui no meio da figura a gente tem o leaky gut. O leaky gut é a síndrome da permeabilidade intestinal, para quem ainda não está familiarizado com esse termo, é um termo em inglês, aonde a gente tem lá no nosso intestino uma função de barreira. Essa função de barreira é uma função que te permite evitar processos inflamatórios, doenças autoimunes, reações importantes a partir da translocação de componentes nutricionais e
produtos bacterianos do metabolismo ali existente dentro do ambiente intestinal dessa microbiota que possam atrapalhar e possam provocar doenças metabólicas no nosso paciente. Hoje a hiperpermeabilidade intestinal está relacionada à gordura no fígado, a doenças cardiovasculares, à resistência insulínica, à obesidade e outras tantas várias doenças neurológicas como aquelas que eu mencionei anteriormente. Então, quando eu tenho gordura saturada demais e frutose na dieta, o que acaba acontecendo? Eu diminuo a expressão das junções estreitas que mantém essa função de barreira preservada. Quando eu perco a barreira, é justamente quando eu tenho endotoxemia. Eu vou tendo uma inflamação de baixo grau que pode se expandir para outros órgãos e sistemas e trazer problemas metabólicos, como, por exemplo, a resistência insulínica. Então, eu preciso estar com as minhas junções estreitas bem organizadas, bem fechadinhas, e para isso eu vou precisar de uma bela quantidade de fibra, a gente vai ver, para que eu haja produção desses ácidos graxos de cadeia curta a partir da fermentação dessas fibras, e com isso eu mantenho a permeabilidade dessa minha microbiota e possa favorecer esse quadro. A gente sabe também que em obesos, a alimentação inadequada, ela vai causar uma desproporção numa razão entre firmicutes e bacteroidetes. E quanto mais eu tenho essa desproporção, eu tenho mais bactérias capacitadas de fazer uma extração maior de energia do alimento ingerido e aumentando o armazenamento no tecido adiposo. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho uma microbiota obesogênica, que pode aumentar a eficiência de absorção de calorias dos alimentos ingeridos por vez, uma vez que ela fornece energia ao hospedeiro a partir de carboidratos e proteínas não digeríveis. Então, existe essa desproporção que eu vou tendo na minha microbiota quando eu consumo mais gordura saturada, quando eu consumo mais frutose, e essa microbiota alterada, ela é mais obesogênica. E isso responde porque muitos indivíduos consomem praticamente a mesma caloria, consomem praticamente os mesmos alimentos, mas um ganha peso com muito mais facilidade do que o outro. Isso é muito comum das pessoas perguntarem pra gente dentro do consultório. Ah, doutora, mas por que acontece isso? Poxa, eu nem como tanto assim. De repente, ela já tem um desbalanço importante dessa microbiota que faz com que a gente possa vir a ter uma microbiota desfavorável para o ganho de peso. Quando eu tenho aumento de lipopolissacarídeos, então, o que são lipopolissacarídeos? É aquilo que eu vou produzir a partir de uma dieta rica em gordura. Aqui no lado direito da figura, eu tenho o que acontece com a dieta rica em gordura e eu tenho com uma dieta saudável. Quando eu tenho uma dieta saudável, eu tenho produção, olha, de GLP-1, eu tenho serotonina, eu tenho dopamina, eu tenho GABA, eu tenho ácidos graxos de cadeia curta, eu vou tendo todo um equilíbrio da produção desses componentes saudáveis. Quando eu tenho uma dieta que é uma dieta mais hiperlipídica, eu vou tendo inflamação, eu vou tendo quebra dessa barreira aqui das células intestinais, eu vou tendo produção de lipopolissacarídeos, translocação de endotoxinas que podem chegar no meu tecido adiposo. Então, AT é o tecido adiposo, e ali eu vou promovendo o quê? Aumento de inflamação, aumento de fibrose, aumento de aponectina, acúmulo de gordura. Então, a partir do tipo de dieta que eu escolho, eu posso estar inflamando, aumentando e dificultando a mobilização de gordura corporal, inflamando e aumentando esses adipócitos. Quando eu tenho esse aumento de lipopolissacarídeos causado por essa gordura na dieta excessiva, eu tenho redução na produção de ácidos graxos de cadeia curta e com isso eu vou dificultar a produção de LP1, PYY nas células, que é super importante ao nível cerebral, a gente já entendeu, para controlar aqueles grupos de neurotransmissores, aqueles grupos de neurônios que são estimulantes da fome e da saciedade. E com isso eu vou favorecer justamente a atividade mais de aumento de apetite. Então, eu preciso ter atenção à produção de fibras, a quantidade de fibras, a produção de ácidos graxos de cadeia curta, a quantidade de gordura de dieta, a quantidade de frutose na alimentação,
para que haja modulação inflamatória. Então, quando a gente fala de fibra, a gente está falando de várias fibras que hoje são relevantes na modulação inflamatória. A gente tem goma cássia, goma guara, o psyllium, o foz, o amido resistente, inulina, e o nosso objetivo é justamente produção de ácidos graxos de cadeia curta e diminuir a redução da síntese de compostos tóxicos que vem do metabolismo proteico do consumo do próprio paciente. O P-crestol, o fenol, aminas biogênicas que também podem promover aumento da permeabilidade e translocação de componentes inflamatórios e, consequentemente, ativação de macrófagos, reações imunológicas, aumento do processo inflamatório e aumento de peso e apetite. Quando a gente tem deficiência ou ausência de fibras, eu vou afetar essa composição da microbiota, vou reduzir a produção de ácidos graxos de cadeia curta e vou acabar afetando diretamente esse mecanismo de fome e saciedade. Ainda é muito importante essa síntese de ácidos graxos de cadeia curta, a quantidade de fibras no teu cardápio, porque a gente tem um tipo de bactéria que é a Akkermansia, vocês já devem ter ouvido falar. Ela consome muito muco como fonte de nutriente e quanto mais eu administro essas fibras, mais eu faço essa Akkermansia ter atividade de consumo de muco. Aumentando esse consumo de muco, a gente pode ter uma produção endógena maior de muco que protege todo esse epitélio intestinal, mantém a integridade dessas junções estreitas, mantém a permeabilidade preservada desse intestino e eu evito o desenvolvimento de doenças inflamatórias, de doenças crônicas e doenças gastrointestinais. Então, é super importante também eu ter uma população de Akkermansia aumentada nesse ambiente intestinal através do consumo de fibras. A fibra não é de hoje que ela está envolvida no emagrecimento. Existem 3 mecanismos principais pelos quais a gente poderia dizer que as fibras têm ação no emagrecimento. Um deles é o efeito hormonal, então eu vou conseguir diminuir o esvaziamento gástrico, eu vou diminuir a absorção dos macronutrientes, isso vai fazer com que aumente a minha saciedade, vai fazer com que haja menor glicemia pós-prandial, menor necessidade de secreção de insulina pós-prandial. Maravilhoso, é tudo que a gente deseja, evitar o pico glicêmico. Então, uma das maneiras é controle de insulina. Outros fatores têm a ver com mastigação. Quanto mais o alimento é fibroso, mais você mastiga, mais você tem saciedade, mais saciedade você ingere menos caloria, e aí você tem chance de fazer justamente uma oxidação da tua gordura corporal, perdendo peso. A gente ainda tem um terceiro mecanismo, que são efeitos colônicos. Então, a gente tem fermentação dessas fibras em ácidos graxos de cadeia curta, a gente tem uma redução da produção de glicose hepática, de menos aminoácidos livres, eu tenho um aumento de sensibilidade à insulina, menos necessidade de secreção insulínica e, com isso, uma redução de peso. Então, a partir de um mecanismo hormonal, um mecanismo de mastigação e um mecanismo colônico, a gente poderia dizer que essas fibras são essenciais para que a gente possa ter controle desse mecanismo de fome e saciedade. As fibras alimentares, elas alteram a resposta e a ação dos hormônios intestinais gástricos, como o GLP-1 e a colicistoquinina. Então, a gente também tem esse mecanismo aí de afetar os hormônios intestinais. Talvez desses, o que a gente ouve mais falar atualmente é o GLP-1. O GLP-1 está diretamente relacionado à nossa saciedade. Ele é um polipeptídeo de 37 aminoácidos, secretado principalmente no intestino delgado e também no intestino grosso. Ele vai diminuir a secreção do glucagon pelas células alfa-pancreáticas e isso vai te ajudar a reduzir a produção de glicose no fígado, refletido em níveis mais baixos de glicose no seu sangue, além da redução de lipoproteínas sanguíneas, de pressão arterial sistólica e de inflamação. Ele é secretado como um neurotransmissor e se regula a regulação da homeostase energética e do eixo fome e saciedade, inibindo ou ativando alguns neuropeptídeos. Então, a gente vai ter o GLP-1 reduzindo o apetite e a gente vai ter o GLP-1 também podendo ter controle sobre a saciedade. Existem hoje vários agonistas do GLP-1 que têm sido amplamente recomendados para o tratamento de glicose mais alta, de hiperinsulinemia, de resistência insulínica, de esteatose hepática não alcoólica, redução do risco de eventos cardiovasculares, principalmente em pacientes que têm o diabetes tipo 2, e esses agonistas, eles começaram, ou seja, o que são agonistas? São aqueles que vão estimular a atividade do GLP-1 e são medicamentosos. Então, esses
esses agonistas começaram lá com Saxenda, Victoza, Ozempic, Licit, aí o Wegovy. Então, todas essas medicações, né, agora o Mounjaro, então, todas essas medicações, elas estão agindo sobre esse GLP-1. E a gente sabe que esse GLP-1 vai ter justamente essa ação. Só que essas medicações poderiam ser excelentes, né, porque o mecanismo está relacionado à atividade de GLP-1, porém, eles reduzem o esvaziamento gástrico, eles reduzem a secreção de ácido gástrico, eles podem diminuir a produção energética, então, eles diminuem um peso, mas às custas de constipação, de falta de energia, de gastroparesia, de dificuldade de ingestão alimentar, de sarcopenia, de perda de massa magra, de clientes que perdem peso, mas perdem peso muito às custas de uma composição corporal negativa. E a gente vai aprender justamente como ativar esse GLP-1 sem precisar desse tipo de medicação, ou até para fazer um desmame dessas medicações, a gente poder fazer uma introdução maior de fibra na alimentação. Então, aqui a gente teria como efeitos adversos, eu falei aqui, né, já tem alguns relatados, né, como, por exemplo, você ter náusea, vômito, diarreia, e a cada medicação que é criada, eles vão diminuindo o efeito colateral, inclusive de dar hipoglicemia, pancreatite e outras coisas mais. Além do que, muitos pacientes não se adaptam a essa coisa de injeção subcutânea, lidar com efeito colateral, tem um custo muito elevado, e nós, principalmente que somos nutricionistas e que não temos esse arsenal terapêutico, a gente vai precisar utilizar outras ferramentas, e essa via do GLP-1 seria super importante e interessante de ser mobilizada e utilizada. Como que se dá essa liberação de GLP-1 dentro do intestino? Através de alguns metabólitos intestinais. Então, são vários os metabólitos envolvidos na influência da microbiota intestinal na secreção de GLP-1. O primeiro deles é fibra, via ácidos graxos de cadeia curta. Então, aqui a gente tem esses metabólitos, então, 1, 2, 3, 4 que estão aqui sendo listados, e os receptores aos quais, nas células epiteliais, eles vão agir. Então, ácidos graxos de cadeia curta via fibra na alimentação, ácidos biliares secundários, gorduras dietéticas e a via do triptofano e do indol. Os ácidos graxos de cadeia curta, que é o que eu vou me deter sobretudo a falar aqui, eles são substratos energéticos super importantes para os colonócitos, porque desde sempre eles vão ajudar a renovação dessas células epiteliais, a sensibilidade à insulina, eles vão induzir a barreira epitelial a se renovar com facilidade, mas eles também vão aumentar a disponibilidade do GLP-1 e do PYY intestinal. Além disso, ácidos graxos de cadeia curta vão manter a síntese de muco, vão manter as junções estreitas, tem uma resposta anti-inflamatória, induz os linfócitos T regulatórios, então tem uma série de benefícios imunológicos anti-inflamatórios, de manutenção e preservação desse epitélio intestinal, mas também de aumentar a disponibilidade desses hormônios intestinais relacionados à saciedade. Eles podem aumentar não só o GLP-1, mas eles também podem aumentar o PYY, o GABA e a serotonina, que são relacionados todos eles a mecanismos de saciedade, controle de fome e de apetite. O principal ácido graxo de cadeia curta é o acetato, ele é o que tem mais efeito na supressão de apetite através de mecanismos hipotalâmicos, regulando positivamente o sistema nervoso parasimpático e também a elevação de secreção de grelina. Os ácidos graxos de cadeia curta também atingem a circulação sistêmica, promovendo efeitos anti-inflamatórios, imunomoduladores, além como controlar a produção de insulina e também ajudar a função cerebral e também a função hepática. O que é importante a gente saber? É importante saber também que uma dieta, a gente já falou, né, da importância da gente ter fibras na alimentação e de controlar a produção, por exemplo, de gordura, a ingestão de gordura na alimentação, porque a gente sabe que a dieta rica em gordura, ela pode desproporcionalizar, então ela vai gerar aquela razão alterada entre os firmicutes e os bacteroidetes, que podem aumentar também aí a nossa
mudança nessa microbiota a favor de uma microbiota mais obesogênica. Quando a gente também tem essa questão causada por baixa quantidade de fibra e alta quantidade de gordura no cardápio, a gente também pode ter, a partir da Escherichia coli, uma protease sendo produzida, que o aumento dessa protease, ela vai estimular o aumento da compulsão alimentar. Então, toda vez que eu também tiver aumento de gordura e redução de fibras nesse cardápio, eu também posso ter aumento da CLPB, que vai favorecer o aumento de compulsão alimentar e essa microbiota mais obesogênica. Tem trabalhos mostrando que a suplementação diária com 16 gramas de fibra fermentável por um período de 2 semanas pode ajudar a aumentar a saciedade pós-prandial, pode ajudar a diminuir a fome, como a ingestão também de energia por 24 horas após a ingestão do café da manhã. Eu, na minha prática, não uso necessariamente 16 gramas de fibra, eu acho que é uma quantidade muito elevada, não por vez, a gente pode usar, claro, e deve usar uma quantidade adequada de fibras até alta no cardápio no dia a dia, porém não de uma só vez, o paciente tende a fermentar muito, tem muitas alterações aí. E o que a gente sabe? Que uma pré-refeição contendo proteína ou fibra atrasa, ou ambos, atrasa a taxa de absorção de glicose pós-prandial no intestino delgado e atenua a secreção de insulina. Então, o que é importante? Eu adicionar um suplemento que tenha frações de proteína, assim como de fibra, para diminuir o pico glicêmico antes da refeição. E essa é uma das estratégias que eu mais utilizo na minha prática clínica para aumentar o GLP-1, para aumentar a saciedade, para dar menos pico insulínico e para poder ajudar o meu paciente a tolerar melhor a ingestão alimentar sem aquela necessidade de ficar beliscando o tempo todo. E aí eu tenho utilizado o LevSense, que é um produto novo da Central Nutrition, e a cada porção, que é uma colher medida, a gente tem 5,8 gramas de fibras solúveis, então polidestrose, goma aguar, psyllium, IH, e a gente tem 8,7 gramas de proteína a partir do colágeno hidrolisado. Então eu tenho os dois mecanismos associados, eu tenho proteína e eu tenho fibras. Além disso, eu tenho a adição de alguns nutrientes, vitamina C, complexo B, que é super importante, selênio, zinco, essenciais, a quantidade aí de cromo também de 250 microgramas, é uma quantidade bastante relevante para a gente melhorar também resistência insulínica. Então, esse sinergismo todo, junto ainda com aminoácidos importantes aqui, fenilalanina, que eu ainda vou falar na aula de hoje, a tirosina, que são aminoácidos, a arginina, que também são aminoácidos que têm relação com a produção de neurotransmissores, que têm relação com a produção de dopamina, com a área do prazer, com a ingestão alimentar, isso tudo fecha um cenário muito positivo. E ele pode ser utilizado como, por exemplo, café da manhã, ele pode ser utilizado como um lanche da tarde, ou em alguns pacientes eu vou mostrar para vocês que eu tenho utilizado ele como uma pré-refeição. Então, 30 minutos antes da refeição, eu acabo utilizando o produto LevSense em água, para que o paciente tenha nesses 30 minutos já os efeitos terapêuticos importantes que a gente precisa, que é evitar justamente esse pico glicêmico e a produção do GLP-1. Fora que o peptídeo de colágeno, ótimo, tem alto valor biológico, tem fácil digestibilidade, absorção, uma proteína não alergênica, totalmente diferente de você usar whey protein, totalmente diferente de você usar uma outra proteína. Então, eu tenho utilizado muito o produto, desde que eu recebi o produto pela Central, eu já tenho colocado em prática, e por isso eu me sinto confortável de poder falar sobre ele para vocês. Segunda via que a gente vai estimular nesse paciente é através dos aminoácidos essenciais. São aqueles que a gente não sintetiza e que vão ser fornecidos pela dieta. Então, leucina, isoleucina, fenilalanina, metionina, valina, lisina, treonina e triptofano. Ótimos para a barreira intestinal, ótimos para a saúde intestinal e também
para absorção de aminoácidos, porque a gente sabe que os aminoácidos têm a sua absorção facilitada lá nas células epiteliais do intestino delgado, não requer ação de peptidase, que são aquelas enzimas proteolíticas, então eles têm facilitação no aproveitamento e isso é maravilhoso. Não é maravilhoso só para paciente que tem colo irritável, não é maravilhoso só para paciente que tem dispepsia, não é maravilhoso só para paciente que tem refluxo, que tem doença inflamatória intestinal, é maravilhoso para qualquer paciente que a gente queira facilitar a incorporação de aminoácidos, seja para o controle da ingestão alimentar, seja para qualquer outro benefício. Tirosina, fenilalanina e triptofano, 3 desses aminoácidos presentes, são excelentes precursores de neurotransmissores monaminérgicos, serotonina, dopamina, norepinefrina e epinefrina. Só aí a gente já sabe que é super importante, porque muitas dessas monoaminas elas vão participar de uma ampla gama de processos fisiológicos que desempenham um papel crucial na regulação de funções comportamentais e emocionais referentes à comida, né? Então, como a gente tem lá no nosso intestino justamente vários transportadores que fazem isso ser significativamente absorvido, a gente tem praticamente garantia que aquilo que vai ser fornecido, seja num sachê, como eu uso do amino, que pode ser incorporado no tratamento da obesidade aqui para melhora de aminoácidos. Então, eu tenho certeza que aquelas 10 gramas ou 20 gramas do sachê de amino vão ser 100% incorporados, ou 99% incorporada para aquele meu paciente. A gente ainda tem a fenilalanina, que é precursora da síntese de tirosina e também de catecolaminas, né? A tirosina hidroxilase, ela é uma enzima limitante da taxa de síntese de catecolamina, e ela vai catalisar a hidroxilação da tirosina em L-dopa, que vai me ajudar na produção de dopamina. E a dopamina é o neurotransmissor mais rico do meu cérebro, que regula, gente, não é só a ingestão alimentar, a área do prazer, mas é a memória, é foco, é cognição, é emoção. Então, tudo isso, muitas vezes, o nosso paciente está carente, ele está precisando melhorar. Ele não foi lá exatamente para melhorar isso, mas na anamnese mais detalhada que todos nós nutricionistas fazemos, a gente vai ver que ele quer emagrecer, mas ele também quer melhorar a memória, ele quer emagrecer, mas ele quer melhorar a compulsão, ele quer emagrecer, mas ele quer melhorar o foco dele. Então, tá aí a gente sempre tem que pensar o quê? Preciso produzir dopamina. Ele está com baixa de dopamina, como que eu produzo dopamina com esses aminoácidos essenciais aqui, tá? Então, o amino eu uso bastante para isso. Já vinha usando antes mesmo do LevSense ser lançado, né? O amino, já dei várias aulas para Central Nutrition sobre o amino. Talvez eu tenha sido uma das primeiras nutricionistas a testar o amino há muitos anos atrás. E eu diria que quase que 100% dos meus pacientes ou dos meus clientes, como eu acabo chamando eles, utilizam amino. Até pela praticidade, por poder levar na bolsa, não consegue fazer um lanche à tarde, coloca numa garrafinha de água, dá uma sacudida e acaba garantindo aquela ingestão de aminoácido, então maravilhoso. Falando também do triptofano, que é um aminoácido também presente dentro do amino e que eu utilizo para os meus pacientes também que querem emagrecer, ele é doador inicial de aminoácidos para síntese de triptofano. Para a síntese de triptofano, a gente vai utilizar o glutamato. Então, ele é metabolizado principalmente no cérebro, no fígado e no intestino. E a gente sabe que mais de 90% da serotonina humana, ela é produzida no ambiente intestinal. Tá? Então, por isso, o microbiota ali precisa estar regulada e tudo mais. O triptofano, ele é importante neurotransmissor no sistema nervoso central, porque eu vou ter, na verdade, a produção de serotonina a partir dele. Então, aqui a gente vê o triptofano, produz 5-hidroxitriptofano, que pode gerar a serotonina ou a melatonina. Então, à noite, a gente vai estimular a produção de melatonina, durante o dia, a gente estimula a produção de serotonina. Na verdade, a serotonina também pode ser produzida, pode gerar a melatonina. Diminuição dos níveis de triptofano podem ser causados pela baixa atividade de 2 enzimas que estão metabolizando o triptofano, a TDO e a IDO. E ele está envolvido nos transtornos de humor e depressão, vasoconstricção e vasodilatação, taxa metabólica, controle de temperatura, inflamação
e fibrose. Então, eu preciso de uma garantia de que essa via do triptofano, ela esteja sendo bem desenvolvida para que eu possa ter os benefícios da síntese de serotonina. Existem duas vias principais de metabolização do triptofano, que são a via do 5-hidroxitriptofano e a via da quinurenina, que é essa via que eu escrevi aqui, KIN. Só que só 1% do triptofano é metabolizado no trato gastrointestinal e convertido em 5-hidroxitriptofano no sistema nervoso central. Então, entendeu? Essa via aqui para cima, aonde eu tenho síntese de serotonina, 1%. 95% a 99% do triptofano, ele é direcionado para essa via da é difícil esse nome, quinunerina. Então, é super importante a gente entender, porque se a gente entende que 95% a 99% está relacionado a essa via eu preciso conhecer de cor e salteado. Mas a ideia é justamente evitar que a gente produza esses metabólitos via quinurenina, porque é uma via que está relacionado a vários sintomas de transtornos mentais, como depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, comportamento alimentar inadequado, problemas relacionados à memória, foco. Então, eu tenho que garantir que mais desse triptofano seja deslocado para essa via da síntese de serotonina. Então, isso eu vou fazer aumentando tanto a biodisponibilidade desse triptofano via alimentação, via suplementação, como também mantendo a microbiota intestinal íntegra, porque se eu não mantiver a microbiota intestinal íntegra, eu vou ter mais conversão desse triptofano nessa via da quinurenina, e ela não é adequada. E para isso que muitas vezes eu acabo juntando, além do amino, muitas vezes o Guardian também, que seria o produto da Central Nutrition, que faria justamente essa dobradinha interessante entre a gente ter a biodisponibilidade ali do triptofano, dentro do sachê de amino, junto com o equilíbrio da microbiota intestinal via Guardian. Então, a gente vai ver que, na verdade, todos os produtos vão se complexar e vão se misturar. Então, eu uso Guardian, eu uso amino, eu uso LevSense, a gente vai ver que eu uso Energy ATP também para dar disponibilidade HMB, para dar biodisponibilidade aí de creatina, para poder evitar sarcopenia, para poder manter metabolismo ativo, para manter massa magra enquanto o paciente perde gordura corporal. Então, na verdade, vários produtos eles vão tendo sinergia. Falando em sinergia, a gente também tem alguns fatores na regulação do metabolismo de triptofano que também vão ajudar a serotonina a ser convertida em melatonina, mas tanto o triptofano virar serotonina quanto virar melatonina é dependente de vitamina B6. A gente também pode precisar de vitamina B3, para poder estimular essa degradação do triptofano em serotonina. Vitamina C e vitamina E também são bem importantes para inibir a formação de interferon gama, que também depleta o triptofano, e alguns minerais que também são cofatores, como manganês, zinco, cobre, ferro e lítio, que também são cofatores aqui dentro desse processo todo. Importante a gente também estimular essa oferta de aminoácidos, porque tanto a proteína quanto os aminoácidos, eles vão ter um efeito diretamente relacionado à síntese dos hormônios que controlam a fome e a saciedade. Então, GLP-1, PYY e a colicistoquinina, que a gente vem falando desde o início dessa masterclass. Então, a liberação do GLP-1, da toquinina e PYY é estimulada por proteínas que também vão estimular o nervo vago, reduzindo aí a ingestão alimentar. Esse trabalho aqui, ele variou entre 1 e 1,6 gramas de proteína por quilograma de peso e comparou com o grupo controle que recebeu de 0,5 a 0,8 gramas de proteína por quilograma de peso durante 12 semanas. E aí a gente teve realmente um resultado muito mais adequado na saciedade e na sensação de fome, na redução da sensação de fome, naquele grupo que recebeu uma quantidade maior de proteínas e de aminoácidos. E a gente vai ver que isso aqui está muito mais de acordo com o que eu também faço na minha prática clínica e venho observando de resultado com os meus pacientes. Então, em resumo, aqui a gente poderia, nessa segunda via de tratamento do paciente de obesidade,
com a oferta de aminoácidos essenciais para ajudar na síntese desses neurotransmissores e também ajudar no mecanismo da produção da dopamina e do controle dessa via da quinurenina e da síntese de 5-hidroxitriptofano e serotonina, seria a gente utilizar o amino. O amino é, como eu falei, um suplemento que eu uso há muito e muito tempo, não tem açúcar, não tem lactose, não tem glúten, não tem soja, ou seja, não tem nenhuma substância alergênica e é de altíssima aceitação por parte do nosso paciente, principalmente porque ele tem estévia e xilitol. Então, são edulcorantes que têm uma aceitação muito melhor, com uma alta tolerância, com baixa capacidade fermentativa, e aí a gente vai ter os aminoácidos de cadeia ramificada, leucina, valina, isoleucina, mas a gente também tem lisina, fenilalanina, treonina, metionina e triptofano, e o corante é natural. Então, basicamente, o paciente tem uma excelente tolerância, é muito prático, muito fácil de carregar, e a gente tem 2 embalagens de 10 gramas e 20 gramas. Eu normalmente uso o de 10 gramas, eu só uso de 20 gramas se eu não estou conseguindo atingir a recomendação diária de aminoácidos e proteínas desse meu paciente ao longo do dia, com nenhuma suplementação, com nenhuma alimentação, ou se ele faz jejum intermitente por longos períodos do dia, e aí eu preciso uma complementação maior, ou então, muitas vezes, eu uso até 20 gramas de amino, mas eu uso em 2 sachês de 10. Então, um às vezes na parte da manhã e um às vezes na parte da tarde. Então, eu vejo que assim pode funcionar melhor para o meu paciente, tá? Quando a gente vai comparar os tipos de proteína, muita gente pergunta, doutora, mas por que eu vou usar um aminoácido? Eu nunca ouvi falar disso. De repente, por que eu não uso um whey protein? Por que você não vai usar um whey protein? Bom, eu na minha prática, eu evito whey, eu evito a proteína vegana também, muitas vezes. Eu faço testes de intolerância alimentar na minha clínica em 100% dos meus pacientes. Então, muita gente tem intolerância à amêndoa, muita gente tem intolerância à ervilha, muita gente tem intolerância à soja, muita gente tem intolerância a essas proteínas que viram proteínas veganas, assim como altíssima rejeição à proteína do soro do leite dentro dos testes de intolerância. Então, eu já não tenho essa possibilidade terapêutica muito facilitada, então eu preciso achar uma outra proteína mais neutra, de alta biodisponibilidade. E tem gente que até fala, gente, mas doutora, eu não posso usar, de repente, um whey, esse whey que é hidrolisado, estou usando whey hidrolisado, mas a pessoa distende, ela fermenta, ela de repente tem acne, ela não diminui a resistência insulínica dela. Então, tudo isso tem um efeito insulinêmico importante, então muitas vezes para o paciente com resistência insulínica, mesmo a proteína hidrolisada, ela não é uma possibilidade terapêutica, e a gente vê sintomas no paciente mesmo usando a proteína hidrolisada do soro do leite, tá? Um whey hidrolisado, por exemplo. Então, não é a minha opção. A minha opção é nessas situações, e principalmente em vigência de uso de antibióticos, colo irritável, doença inflamatória intestinal, refluxo, SIBO, SIFO, qualquer sintoma gastrointestinal, aumento de permeabilidade intestinal, pessoas que usaram antibiótico por muito tempo, sintomas de disbiose, 100% dos casos é a utilização de amino. A gente sabe que a gente tem uma questão da importância da equimolaridade, então a gente pode garantir que 99%, 100% do produto vai ser aproveitado, porque a gente tem uma proporção muito adequada entre os aminoácidos ali presentes, é totalmente diferente de você fazer a ingestão de uma proteína, seja de um frango, da carne, que de repente você vai ter ali 120 gramas de frango, vai ter 30 gramas de proteína, mas quanto dessas 30 gramas de proteína efetivamente vai ser absorvido e vai te nutrir? Então, quando a gente estuda essa questão da equimolaridade, como o produto foi desenvolvido, e é um produto já sucesso da Central Nutrition, não há dúvidas de que o resultado no balanço nitrogenado do paciente é muito melhor, e isso a gente consegue ver com resultados de bioimpedância, é como eu acabo acompanhando os meus pacientes dentro do consultório. E aí, aqui no amino, a gente tem, né, uma quantidade aqui referente a 20 gramas, então não importa se você vai usar 2 sachês de 10, como eu prefiro usar, ou um sachê de 20, e aí a gente tem a quantidade, quase 2 gramas de leucina, quase 2 gramas de valina, quase 1,5 grama de isoleucina, quase 1,5 grama de lisina, então são quantidades bem significativas utilizadas, muito fácil de homogeneizar, você nem precisa de um mixer nem nada. Eu sempre recomendo
recomendo só que seja em água gelada, o paciente tem mais tolerância quando é feito dessa forma, e a aceitação tem sido muito boa. E o que eu venho notando com o passar dos anos, eu que sou prescritora do amino há muito tempo, é que as pessoas já conhecem o produto e muitas vezes já vêm pedindo para introduzir o amino na alimentação, diferente do que antigamente a gente via, que era um pedido, por exemplo, para tomar um whey protein. E por fim, a última via, prevenção de massa muscular e de aumento de performance. Então a gente sabe que a massa muscular é responsável por 35% do peso corporal e tem um papel super importante no metabolismo de glicose, na função endócrina, na termogênese e também na locomoção. E com o aumento da idade, a gente tem normalmente tanto diminuição na massa como também na função muscular, interferindo na qualidade de vida, né? Isso pode aumentar o risco de doenças metabólicas também nos indivíduos com a redução dessa massa magra. A gente tem o que a gente chama de sarcopenia, perda da massa, perda da força, perda da função muscular relacionada à idade, e a gente sabe que provavelmente de 25% a 50% dos adultos vão apresentar sarcopenia, principalmente acima dos 60 anos, mas muito antes disso, pessoas que são fisicamente inativas podem perder de 3% a 5% da sua massa muscular por década após os 30 anos de idade. Então, é importantíssimo também a gente trabalhar com o nosso paciente com algumas recomendações de treino, procurar uma pessoa que também faça essa parte do treino resistido. E aí, com essa sarcopenia, fragilidade, problema de mobilidade, queda com fratura, perda de independência, ganho de peso por falta de atividade física, tudo isso pode vir a acontecer, e com isso a gente tem uma taxa metabólica basal reduzida, onde eu avalio isso pela bioimpedância, resistência insulínica, hipertensão, dislipidemia e todas as consequências que podem vir num paciente mais idoso. Um dos produtos que podem ajudar mais, um dos componentes nutricionais que podem ajudar mais é o HMB, o beta-hidroxibeta-metilmutirato, e aí ele é o metabólito da leucina, um dos 3 aminoácidos essenciais de cadeia ramificada, como a leucina, a valina e a isoleucina. Então a gente já tem no amino, mas a gente também tem HMB já pronto dentro do Energy ATP, que para mim é um dos melhores produtos da Central Nutrition. Bom, eu sou fã porque eu uso tudo isso na minha prática clínica, eu já tenho dentro do meu consultório, eu acho legal ter os sachês, mostrar para paciente, poder indicar a compra no site da Central Nutrition, para que vocês possam, inclusive, ter um controle maior se o seu paciente está seguindo a prescrição que você está recomendando. E o HMB tem um papel anabólico no músculo, agindo como uma molécula sinalizadora que estimula a síntese proteica. A gente vai ver que ele tem, além de uma ação anabólica, ele tem uma ação anticatabólica no músculo esquelético. Então, ele previne a perda e ele estimula o ganho. E aí tem alguns efeitos super positivos na hipertrofia, na força, na redução de dano muscular, no desempenho aeróbico, na resistência à fadiga e a capacidade regenerativa. Então, aquele paciente que também tem baixa tolerância à atividade aeróbica, também é bastante interessante a utilização do HMB, e a quantidade de 3 gramas por dia é o que os estudos mostram. Então, a gente tem aqui um benefício no aumento do GH e no IGF-1, então síntese proteica e redução da proteólise muscular. A gente tem um papel na biogênese mitocondrial, por isso que ele tem esse papel na resistência à fadiga. Ele pode ajudar também aqui melhorando a contração e o relaxamento, estímulo a mTOR para síntese proteica, que é algo que também algumas proteínas já fazem. Então, o HMB bastante interessante. A gente tem HMB com 3 gramas exatamente dentro do Energy ATP, que é um outro produto que eu tendo a associar no tratamento da obesidade. LevSense, amino, Energy ATP e muitas vezes uso o Guardian também. Vocês vão ver porque eu coloquei aqui no final da aula algum spoilerzinho do que eu tenho feito na minha prática, os horários que eu uso e as quantidades. Bom, a creatina também vai ter esse efeito na melhora do desempenho, com aumento da força muscular, com aumento da massa muscular, com aumento da capacidade aeróbica, com maior tendência a tolerar melhor o treinamento e a evolução. A creatina é aquele produto que eu sempre vou entrar quando aquele meu paciente fala assim: PD, eu tô com fadiga logo depois que eu treino, tô evoluindo o meu treino, mas eu não tô conseguindo, eu tô sentindo muito cansaço, eu não tô me recuperando de um dia para o outro, aquelas pessoas que treinam todos os dias, mesmo que grupamentos diferentes. Por quê? Ela vai aumentar os estoques de fosfocreatina muscular, que pode aumentar a disponibilidade de energia dentro do
músculo. Além disso, pode diminuir o risco de lesões, pode ajudar nessa recuperação, nesse tempo de recuperação pós-exercício, e diminui doenças neurodegenerativas. Hoje a gente sabe o papel que a creatina tem em desordens metabólicas, em desordens neuronais. Então, hoje, por estar também amplamente falado sobre o papel da creatina, muitos pacientes já chegam querendo usar a creatina. E isso é maravilhoso, porque quanto mais a informação chega, né, gente, melhor, porque as pessoas já chegam meio que brifadas dentro do consultório, pedindo pelos produtos, querendo suplementar, querendo se desenvolver mais nessa parte da suplementação e querendo usar esses recursos ergogênicos super positivos na prática também. A gente também tem o papel da arginina e da citrulina, esses dois aminoácidos que têm uma finalidade, sobretudo, de vasodilatação, aumentando a produção de óxido nítrico, melhorando a função endotelial vascular, melhorando a respiração, a atividade mitocondrial, então super importantes, né? Removendo amônia, suprimindo o acúmulo de ácido lático no sangue, então maravilhoso para aqueles pacientes que também precisam de recuperação muscular, e a gente sabe que a suplementação via oral ela pode aumentar a síntese de óxido nítrico, melhorando inclusive, quando oferecido a citrulina, a gente estimula a produção de arginina e de óxido nítrico também. E por fim, um aminoácido que é a carnitina, que ele é formado a partir da lisina e da metionina, ele é sintetizado endogenamente no nosso fígado, mas ele também pode ser obtido a partir de uma suplementação, e 25% da nossa necessidade diária de carnitina é produzido endogenamente, tá? Mas, por isso, só 25% é produzido, então a suplementação ou a dieta, ambos são essenciais. E a gente tem alguns nutrientes como cofatores, como a vitamina C, a B6, a B3, e aí são os mesmos cofatores que a gente estava falando da importância da via da serotonina a partir do triptofano. Então, muitos aminoácidos precisam de nutrientes, sobretudo aí de complexo B, para poder serem bem produzidos. Quer dizer, para que as suas vias sejam bem executadas. Ele também é auxiliar ergogênico na performance e também estimula a síntese proteica, reduzindo a degradação da musculatura. Então, aqui, o que a gente pode utilizar e que tem HMB, tem creatina, também tem carnitina, é o Energy ATP. Né? E também arginina. Então, a gente está falando aqui de um complexo onde a gente pode ter tudo isso ao mesmo tempo, melhorando o desempenho físico, aumentando a queima de gordura, reduzindo o catabolismo proteico. Então, eu tendo a entrar sempre com um recurso desse tipo, quando o paciente precisa uma perda de peso importante, e principalmente no estágio inicial, que eu ainda não fiz uma bioimpedância, ainda não sei como que está variando a composição corporal dele já com 15 dias de tratamento, 20 dias, 30 dias de tratamento, é muito importante você fazer associação com algum recurso que seja anticatabólico e de síntese muscular, para você poder garantir que quando ele vem em 30 dias ou em 45 dias da sua consulta, a gente não tenha tido esse catabolismo, que acontece muitas vezes quando severamente o paciente faz algum comprometimento aí da ingestão alimentar, ou ele pula refeição, ou ele muitas vezes, né, gente, treina mais do que falou que ia treinar, e aquela dieta que você calculou para ele, aquela suplementação que você programou para ele, muitas vezes está o quê? Está defasada frente aos ajustes que ele fez sozinho. Por isso que eu vou falar aqui para vocês que eu acho que o ideal é a gente poder fazer inicialmente um acompanhamento semanal desse paciente, sobretudo para quem está começando agora, porque aí qualquer ajuste ele faz junto com você, qualquer ajuste é você que vai planejar, qualquer ajuste você consegue ver numa bioimpedância que precisa aumentar a proteína ou dar mais um sachê de aminoácido por dia e por aí vai. Às vezes ele viajou a trabalho, não fez exercício físico, passou uma temporada sem fazer nada, não te avisou, aí aquela dieta foi calculada para aquilo, aí ele não perde peso, ou perde peso, mas perde massa também, enfim. Aí no retorno você poderia ter contornado algumas coisas com perfeição e acabou não. Então o que eu faço na minha prática clínica? Quando eu quero fazer um emagrecimento e trabalhar microbiota intestinal, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar trabalhar com esse paciente, ele já tem uma doença metabólica associada, vou tentar fazer um jejum de pelo menos 12 a 18 horas, claro que se ele nunca fez jejum, eu não vou começar com 18 horas, a gente vai fazendo progressivo, vou fazendo tabelas, onde ele vai aumentando os dias de jejum, muitas vezes não vai fazendo jejum todos os dias no primeiro dia, na primeira semana, e aí a gente vai progredindo, por isso que eu falei que a recomendação semanal de você ver seu paciente pode ser interessante. Na parte da manhã, logo, você
você pode utilizar aí glutamina com Guardian. Por que eu estou falando glutamina com Guardian? Porque alguns trabalhos científicos mostram uma recomendação para estímulo imunológico, para microbiota intestinal, para essa parte anti-inflamatória de uma quantidade de até 15 gramas de glutamina por dia. Então, o Guardian não vai ter essa quantidade toda, a gente pode usar a glutamina da Central Nutrition para fazer uma dobradinha e chegar na quantidade necessária. Então, uma medida da glutamina e mais um sachê de Guardian com água, e pode colocar um pouco de limão ou vinagre de maçã também para ser tomado nesse mesmo horário. Eu tendo a pedir para o paciente diluir isso na água, e aí ele faz o shotzinho dele de água com limão ou de vinagre de maçã orgânico durante esse período aí da manhã. Bom, aí antes das refeições, eu invisto no LevSense 30 minutos antes para ajudar naquele controle do pico glicêmico, para ajudar na saciedade, para unir a questão da proteína com a questão da fibra antes das refeições e a gente atenuar todos aqueles efeitos, modular a produção dos hormônios intestinais que vão ter ação no sistema nervoso central ali, no núcleo arqueado do hipotálamo, que eu expliquei no início da aula. No lanche da tarde, para o efeito anticatabólico, eu vou utilizar o Energy ATP e antes de dormir, eu vou usar um sachê de Guardian e um sachê de amino. Esse sachê de amino antes de dormir, talvez não precisa de mais um Guardian, né? Se esse paciente não tem um problema digestivo, intestinal, você já usou um Guardian pela manhã, você pode usar só o amino antes de dormir, e eu uso esse amino antes de dormir para a oferta de aminoácidos essenciais no período noturno, uma vez que ele vai começar o jejum dele. Então, para que não falte essa oferta de aminoácidos durante muitas horas, durante o período noturno. Então, eu diria que aqui talvez o Guardian poderia ser tirado desse horário da noite, caso o seu paciente não tenha problemas gastrointestinais. E aí, o que eu faço no meu programa nutricional? Eu calculo aí, normalmente, até 1,6 gramas de proteína por quilo de peso, seguindo o que o trabalho científico estava mostrando de resultado na saciedade, nos hormônios gastrointestinais. Eu faço uma redução de gordura saturada, então ele vai fazendo cocção com azeite, ele vai priorizando peixes, carnes mais magras, gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas à vontade, mas realmente a saturada a gente já viu que precisa ser reduzido. Inicialmente eu faço refeições de 4 em 4 horas, depois você pode espaçar mais para 3 refeições ao dia, até ele se acostumando. Além das refeições principais, eu trabalho com controle da carga glicêmica, então eu uso o LevSense antes das refeições para evitar o pico glicêmico e mantenho os carboidratos nas refeições para evitar a sensação de restrição alimentar, que é o que às vezes dificulta a adesão do nosso paciente. Então a gente já sabe que se eu usar o LevSense antes da refeição é uma estratégia nutricional para eu manter o carboidrato na refeição, porque o meu pico glicêmico, esse carboidrato vai ser muito pequeno, vai ser mínimo diante da introdução da proteína e da fibra antes da refeição, fora a própria fibra que você provavelmente já vai administrar para o seu paciente durante a refeição, que vai vir de uma salada crua, de um legume pouco cozido e a proteína da própria proteína da refeição. Nos intervalos das refeições, eu uso fontes de boas gorduras, então coco seco, castanha, leite de coco batido com fruta de baixa carga glicêmica e os produtos da Central Nutrition associados, e vou fazendo o acompanhamento semanal dos resultados com bioimpedância para poder avaliar justamente o efeito anticatabólico, o efeito da perda de gordura corporal e principalmente a segurança do paciente, que ele tem controle sobre a saciedade dele. Se a gente quiser uma pegada mais de performance, eu já começo o dia com Energy ATP e no pós-treino eu acabo usando amino ou vice-versa. Então, muitas vezes eu experimento. Como a creatina ela pode ser usada antes ou depois do treino, eu avalio o que meu paciente lida melhor do ponto digestivo antes do treino. Se é só com amino ou se é só com Energy e depois a gente usa um ou outro. Então, eles são intercambiáveis aí nesse horário. Aí, o LevSense, ele faz o almoço dele, muitas vezes ele vai fazer o pós-treino com o sachê, principalmente se ele quiser se manter em jejum ainda de alimentos sólidos. O LevSense, eu jogo ele um pouco mais para tarde, porque esse paciente que está querendo performance e também quer fazer atividade física e também quer emagrecer, muitas vezes ele vai ter uma ingestão alimentar um pouco mais livre na hora do almoço, então
não quero eliminar, principalmente se ele treina de manhã, eu vou deixar esse almoço um pouco mais farto, e vou jogando para a parte da tarde o Leve Sense, para aí sim, da parte da tarde e da noite, ele suprimir aí a ingestão alimentar. Então eu concentro mais caloria, eu concentro mais carboidrato, eu concentro mais proteína na parte da manhã, para poder ajudar no recovery desse paciente que está trabalhando com performance na parte da manhã. Então a gente pode usar uma dose do Leve antes do lanche da tarde, antes do jantar, e antes de dormir eu uso um sachê de Guardian e 2 cápsulas do Trimag, para a gente poder estimular aí o relaxamento muscular, a contração muscular no dia seguinte, a indução do sono. Então todos os benefícios que a associação de 3 tipos de magnésio glicina, magnésio treonato e magnésio dimalato, poderem ajudar aí na síntese, por exemplo, de neurotransmissores, poderem ajudar no relaxamento, poderem ajudar na produção energética no dia seguinte. Então, seria um outro produto da Central Nutrition que eu acabo utilizando também. E, por fim, se a gente quer emagrecimento com saúde da mulher, eu começo de manhã com Bom Ciclo, que é a mistura de óleo de linhaça, óleo de prímula e óleo de boragem e vitamina E, então para a regulação do ciclo menstrual, regulação dos hormônios femininos. Uso 2 cápsulas pela manhã e uma medida do Leve Sense, e muitas vezes eu uso ele como café da manhã, pela quantidade de proteína, pela quantidade de fibra que ele tem. Depois, no pré-treino, eu uso um Energy ATP, no pós-treino eu uso o amino, no lanche da tarde eu volto para o Leve Sense, e antes de dormir eu utilizo o magnésio glicina junto com o Restaure para fazer reposição de vitamina A, D, E e K, que são super importantes no ciclo da mulher, super importantes como moduladores neuronais, super importantes para reguladores hormonais, tanto de hormônios sexuais como também de hormônios relacionados aí ao cortisol e à insulina. E me coloco aqui à disposição de vocês para trocar mais e tirar algumas dúvidas de vocês de prática clínica ou da dúvida técnica que vocês possam ter sobre a prescrição dos produtos e sobre também os trabalhos que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada mais uma vez pela Central Nutrition, fico aqui com vocês no chat para poder tirar algumas dúvidas.